Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira e hoje o podcast é diferente. O podcast eu não trouxe um convidado. O convidado do podcast hoje é alguém da casa, Carla Botelho. Hoje nós vamos bater um papo, vamos falar aqui um pouco sobre liderança, formação de encarregado. Fala um pouquinho pro público aí, Carla. Então, animadíssima com esse podcast de hoje, né, ansiosa para a gente fazer o nosso oficial primeiro podcast, juntos. E é justamente sobre esse tema que a gente quer trazer hoje, como que a gente pode trazer alguns ensinamentos, alguns aprendizados que nós tivemos na formação de encarregado, o que a universidade está preparando para os próximos meses aí, justamente para impactar a indústria moveleira. Eu fico muito feliz porque é o que eu sempre. A gente fala muito sobre isso nas aulas, nós falamos sobre isso nas aulas com eles. É a primeira formação de encarregado para a indústria moveleira no Brasil. E assim, eu fico emocionado em lembrar, eu vi a emoção no olhar deles também, porque é algo histórico, é algo que começou agora e não tem como voltar mais. É algo que a gente colocou esse pé na estrada e mais encarregados, mais líderes serão formados. É uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, Carla, é sobre essa importância de olhar para o líder, de olhar para as pessoas e entender aquela frase que você sempre fala. E eu acho que a gente deveria começar a nossa conversa abrindo um pouco o leque dentro dessa frase. Não é sobre as pessoas estarem dentro da indústria, né? Aquela frase que você usa. O maior ativo das empresas não são pessoas, são as pessoas certas No nos lugar lugares certo. certos. E eu acho que a gente tinha que começar a falar sobre isso. Porque se a gente está formando encarregado, se a gente forma líderes, se a gente forma pessoas para dentro do mercado, então a gente tem que formar as pessoas certas. Exatamente. A gente ainda encontra na indústria moveleira muitas pessoas que elas estão no cargo de líder, mas elas não são líderes. E na nossa formação foi muito claro isso, ver pessoas que estavam ali que não são líderes e que infelizmente não evoluíram porque elas não estão preparadas, elas estão ocupando um cargo na indústria. Mas foi muito bonito ver as pessoas que estavam altamente comprometidas e engajadas em fazer a diferença na indústria moveleira. E que todos os empresários possam perceber isso na sua equipe, né. Quem está ali ocupando um cargo e quem está verdadeiramente se desenvolvendo e se prontificando a fazer a diferença na indústria, porque o líder não é aquele que ocupa um cargo, o líder é aquele que impacta pessoas comuns para que elas possam desenvolver ações até superiores, né. E dentro da nossa formação foi muito claro ver isso, principalmente no meu módulo que foi liderança, foi desenvolvimento, comunicação, alta performance, porque a gente vê o brilho nos olhos de pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre certos assuntos, como eles podiam levar isso para dentro da indústria e ver líderes colocando em prática e tendo resultado dentro das suas indústrias, como vários gestores nos disseram. Então, exatamente, não é sobre pessoas, mas sobre as pessoas certas no cargo certo, e o líder tem um papel crucial nesse desenvolvimento dentro da E indústria. eu acho que o líder que já está há mais tempo na indústria, dá 10, 15, 20 anos, né? Tinha um aluno nosso lá, tá há 26 anos, eu tô com 28. Ou seja, quando eu tinha 2 anos, ele já havia ele se tornou líder. Então, ele passou por uma Isso é mudança. pouco ou isso é muito? Depende. 28 anos para mim é pouco, 26 anos de liderança é muito. Então, olha só, ele passou por várias gerações, porque com certeza, há 26 anos atrás, ele liderou pessoas que já estavam há 20, 30 anos na fábrica. Então, uma geração anterior. Exato. E aí, de repente, ele pega uma geração ali, década de 90, 2000. Depois ele passa pela geração que nasceu em 2000 e veio para o mercado 2015, 2016, 2018, 2020, pós-pandemia, a gente pode dizer aí, vamos, eu não tenho dado para isso não, mas vamos dizer que o mundo avançou 5 anos, só no ano da pandemia. Tecnologia, mudança de comportamento, as pessoas começaram a tomar decisões um pouco diferentes. Se não tivesse acontecido aquele cenário todo. Foi muito triste. Mas, aí a gente vai falar de resultado, de performance, de engajamento, que é o que faz o colaborador se sentir bem. Eu imagino esse cara, quando entrou há 20 anos atrás, ele era um líder por cargo. Colocaram ele lá no cargo de liderança. Então ele dizia: vamos fazer hora extra. Todo mundo faz hora extra. Vamos trabalhar no sábado. Todo mundo trabalha no sábado.
melhora isso aí, porque desse jeito não dá pra continuar. O cara ia lá e melhorava e desse jeito não dá pra continuar. E agora ele tem uma geração que não ouve, tem um outro comportamento, fala assim: "Não, no sábado não, eu tenho um aniversário pra ir. Não, Não hora extra ouve não". e não questiona, Não questiona, simplesmente faz diferente, vira né. as costas e exato. Eu Porque acho a geração antiga ainda questionava, batia de frente, a nova geração, ela faz de conta que deu ouvidos, né. eu acho que é até pior, né. Então, assim, eu acho que a cabeça dessa pessoa, desse líder, ela entra num estado agora de inflexão. Que ele começa a pensar: "Espera aí, eu sempre gerei resultado, eu sempre trouxe resultado para minha empresa, por que agora eu não estou trazendo resultado?". Mas aí é aquele ponto da evolução, né, de nunca parar de estudar. E estudar tem a ver com colocar o conhecimento em prática no dia a dia. Estuda e coloca em prática, estuda e coloca em prática. Então não é sobre ler um livro ou sobre estudar uma aula, é sobre continuar evoluindo naquilo que faz sentido para o seu desenvolvimento enquanto colaborador, na sua gestão. Isso que foi muito forte nessa formação de encarregado. Você vê esse líder de 26 anos olhando e, como Sócrates, né, que dizia que quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei, ele admitiu que ele não sabe e ir atrás dessa informação e buscar. Porque a gente tem falado muito sobre isso. A nova geração, ela não trabalha com pessoas menos inteligentes que eles. A nova geração é a geração filosófica, é uma geração que busca visão de futuro, inspiração. Então, a nova geração quer trabalhar com pessoas que as inspire a serem melhores do que elas são. Essa nova geração, quando ela pega um líder que ele quer só que o colaborador cumpra o horário e que, ah, não, você quer explicação para quê? Não, eu não tenho que te dar explicação, é Só só faz fazer. só faz o que tem que ser feito. Esse líder que liderar essa nova geração vai ser um líder ruim. Então ele foi um líder bom a vida toda e agora ele vai ser um líder ruim. Então é um desafio, porque ele tem que se transformar. Eu falo que é desconstruir. Desconstruir é você olhar para tudo que você aprendeu na vida toda, pegar as partes que são importantes e que deve manter e colocar novas informações, novos conhecimentos no lugar e ver que aquilo que eu aprendi eu preciso desaprender, porque a nova geração vai ter eu vou ter que aprender coisas novas para lidar com a nova geração. É o que o nosso professor Helder, fala, e ele voltou a falar aqui até num podcast. Ele fala assim: "Não adianta você ter 30 anos de experiência se você não evoluiu. Se você evoluiu só no primeiro ano, então você repetiu 30 vezes o primeiro ano. Teve 30 anos de experiência no mesmo ano, No né. mesmo ano, então você ficou muito bom naquele mesmo ano, porém, mas aquele ano ficou pra lá. O mundo mudou, a realidade mudou". E é interessante que, hoje, no dia desse podcast, eu também tive num treinamento, eu falei com uma equipe de liderança, e o que eu disse pra eles foi o seguinte: "Vamos parar de bater nessa geração, de falar que essa geração não quer nada. Isso é desculpa pra quem não quer aprender a lidar com essa geração. Dizer que essa geração não se importa, que essa geração não vai dar em nada. Não, essa geração tem um comportamento diferente. E nós somos adultos e maduros o suficiente para entender que a gente tem que mudar o nosso Ô comportamento para Davidson, falar a língua deles. mas é mais fácil eu falar que a nova geração tem problema, do que eu dizer que eu não sei lidar com a nova geração. É muito mais fácil, mais Com cômodo, certeza. Aí eu vou né. para a zona de É conforto, né. muito mais cômodo, né, porque aí eu vou ter que se eu disser que a nova geração é o futuro do Brasil, o que que eu estou dizendo? Eu não sei lidar com a nova geração e eu vou ter que aprender. E aí eu entro num momento complicado, porque a maioria dos profissionais que estão hoje dentro da indústria moveleira, a gente fala com orgulho que a indústria ela contrata, ela tem líderes que têm sétima série que desenvolvem um bom trabalho. Só que o fato dessa pessoa ela não estar se desenvolvendo e não estar estudando, o arsenal dela de solução de problemas é pequeno. A caixinha dela é pequena, por quê? Porque ela não aprendeu muitas formas diferentes de solucionar problemas. Então, esse profissional que é líder hoje, ele tem que sair desse. Eu acho que se a gente tiver que trazer uma, uma polêmica hoje para nossa live, né, para o nosso podcast, é o seguinte: a partir de agora, toda vez que o líder disser a frase a nova geração não quer nada, ele vai lembrar de nós. Porque ele vai falar assim: "Eu não sei estimular o jovem da nova geração e ele chega na minha empresa e eu não sou capaz de lidar com ele. Eu não tenho as competências necessárias que o líder atual
o líder do futuro, precisa para lidar com a nova geração. Porque não é sobre a nova geração, é sobre os meus comportamentos enquanto líder que eu tenho que mudar. Até porque, antes esse líder, ele liderava pelo cargo. Colocou o cargo, todo mundo respeita. Oh, né, a gente Agora a gente respeitava. exatamente. Ó, o fulano, gerente de produção, o ciclano, gerente comercial. Hoje não, com A a nova nova geração visão não de tá nem aí mundo, para cargo. nivelou-se tudo, Carla, tudo. Então, se eu tiro o seu cargo, o que que sobra? Nada. Sobra o meu conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, Exatamente. não sobra nada. Exatamente. Tirei o cargo, e agora? Bom, é o que está acontecendo. E não está acontecendo somente com o encarregado de produção. Isso está acontecendo até com os donos, com os gestores. Você tira o título de gestor, o que que sobra? Sobra o conhecimento, sobra o poder de influenciar, sobra o poder de comunicar. Agora, se esse poder está no nível 1 ou no nível 10, vai depender de você. Vai depender do quanto você está disposto a aprender e a crescer naquilo. Eu tenho falado que é sobre aprender e desaprender, porque nós vamos ter que sabe aquela frase: "Eu sempre fiz assim"? A gente vai ter que desaprender a fazer o que a gente fazia, para aprender uma forma nova de se fazer gestão. Exatamente. E é aí que o resultado começa a aparecer. Porque o resultado hoje, aí vai entrar vários fatores, aí entra a área comercial, a crescente do mercado. Antes você tinha muita diferença de produto para produto, hoje não. Hoje são as mesmas máquinas. As máquinas que estão fazendo o seu produto são as mesmas máquinas que estão fazendo o meu. Então a similaridade, a globalização. Então a gente abre a internet, a gente vê no salão da Itália determinadas formas. Rapidinho a gente já lança um produto aqui, trazendo aquela tendência. Então, o mercado ficou mais competitivo, as coisas estão mais iguais, e agora onde eu me diferencio? Na minha influência. Na minha influência como liderança. Porque se eu sou um bom líder, eu trago um bom ambiente para o meu setor, eu mostro às pessoas o futuro, para onde eu estou levando elas, elas se engajam na minha empresa, elas se sentem motivadas e aí elas geram resultado. Só que esse resultado agora precisa ser medido, porque não basta eu ser um bom líder no sentido de: "Ah, eu vou falar bem, eu vou fazer a Carla se sentir bem", não. "Carla, nós estamos aqui no ponto A, esse aqui é o nosso ponto A, Carla, e eu preciso te levar para o ponto B", e é assim que a gente vai medir isso. Hoje, quando eu estava vindo para aqui de manhã, eu vi uma placa escrita, contrata-se pessoas com experiência em refrigeração. E aí, nessa hora me veio a questão assim: "Tá, então se eu não conseguir nenhum profissional do mercado que tenha experiência em refrigeração, eu não posso deixar currículo nessa empresa, o profissional não pode deixar currículo". E por coincidência, mais cedo eu estava lendo um novo estudo do mercado dizendo que a gente se prepare que nos próximos anos as pessoas não serão contratadas para um cargo, mas sim para exercer as suas competências principais. Então, se a pessoa ela tem uma habilidade matemática muito boa, ela vai estar fazendo desde o fechamento financeiro, a um fechamento de contabilidade, a um fechamento de departamento pessoal. Ela não está sendo contratada para fazer departamento pessoal. Se ela tem uma habilidade de atendimento, ela pode estar tanto fazendo o atendimento do colaborador para apresentar a folha de pagamento, como para tirar uma dúvida, como atender um cliente, atender uma portaria, que é sobre habilidades. E aí, quando eu li esse contrata-se uma pessoa com contrata-se pessoas que tenham Experiência. experiência em refrigeração deixar currículo, a indústria moveleira passa por um problema muito sério e que os líderes, a gente fala muito, a gente bate muito na questão do líder, porque o líder é o agente de mudança da empresa, ele é a ele que gira Ele é essa o engrenagem, óleo da né. engrenagem ali, É isso aí. exato. Se o líder não começar a perceber essa mudança muito rápida, como você trouxe a questão do Covid, que a necessidade das pessoas se conectarem com a internet, com a informação, ela se tornou muito mais rápida, e a internet ela tem acelerado isso, uma informação que às vezes a gente demorava antes da internet, a gente demorava anos para acessar o que estava lá do outro lado do mundo, agora a gente acessa em questões de segundos. Se esse líder não começar a compreender essa modernização da forma de se fazer gestão, da forma de se exercer a liderança, esse líder vai ter um problema. E quando a gente fala da indústria, essa preocupação com a indústria moveleira, é justamente por quê?
Se esse líder é o cara que gere o negócio, se ele é a pessoa que toma decisão sobre pessoas e pessoas é que movem o mundo, pessoas é que fazem a indústria ser o que ela é, não é a máquina. Porque uma máquina sem pessoas é só uma máquina. Isso aí. Uma tecnologia sem pessoas é só uma tecnologia. Uma madeira parada sem ter alguém que faça o corte é só uma madeira. Mas são as pessoas que movimentam isso. E se esse líder não compreender o seu papel de desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas exerçam sua profissão da melhor forma e com a melhor performance, realmente a indústria vai continuar tendo problemas nos próximos anos. Então o líder tem que desenvolver e agora ele tem que detectar os talentos. Desenvolver e detectar os talentos. Na verdade, a ordem seria detectar e desenvolver, né? Exato. Então, por exemplo, eu sou um líder de produção. E aí eu tenho um profissional que ele tá na expedição. Ele tá carregando os caminhões lá pra mim. Só que ele carrega papeando. Ele carrega de um jeito, começa a colocar tudo de um jeito, daí a pouco ele vira e coloca de outro jeito. Eu tô falando isso porque sua área, você entende disso, né? Da gestão de pessoas. E aí o que eu faço com esse cara? Eu mando ele embora. Converso o tempo inteiro. Não tem padronização na hora de implementar, na hora de colocar. Aí a pergunta que fica é: ele tá no lugar certo? Foi analisado o talento que ele tem? Porque às vezes ele é um bom profissional, ele quer estar ali, ele ama estar ali. Só que a função a qual ele foi submetido a cumprir não está ligada ao talento dele. Faz sentido isso? Totalmente. Porque, veja só, você deu o exemplo da expedição. Imagina que ele seja o conferente da expedição. E aí ele é um cara que tem uma facilidade muito grande de vamos pensar no ponto negativo, tá? Sim. Porque o ser humano sempre olha para o negativo. Então vamos lá. Ele é um cara falante, ele é um cara que o tempo todo dispersa, ele é risonho, ele conversa com o outro, faz uma coisa aqui, faz outra coisa lá. O que isso quer dizer? Que ele tem talento. Qual é o talento dele? Criativo, imaginativo, facilidade de adaptação, uma facilidade muito grande de mudança e de pensar as coisas de formas diferentes para gerar resultado. Então, quando eu olhei para o cenário negativo, eu consigo entender quais são os pontos positivos. Hora nenhuma eu te disse que esse conferente, esse apontador de expedição, ele tem habilidade de exatidão, de detalhe, de formas. E aí o que acontece? Esse cara tá lá conferindo a mercadoria. Quando ela chega no cliente, o cliente fala que foi faltando uma peça. E aí você fala: minha expedição nunca dá certo, porque eu tenho uma pessoa certa no cargo errado. Ela poderia estar na expedição, colocando os produtos, ou numa área de inovação da empresa, numa área de criação, na área de design, dependendo até do nível de interesse dessa pessoa, numa outra área de embalagem, numa área de corte, mas ele está como apontador. Vamos dizer ali, conferente de expedição. Sim. E como conferente de expedição, quem é o cara que deveria estar ali? Um cara mais exato, mais preciso, mais detalhista, um cara que tem uma facilidade de olhar para cada número e sem se interter com pessoas, porque ele está focado no processo. E aí como é que você descobre isso? Tem ferramenta para isso. O interessante é isso, que hoje existem ferramentas para você medir e descobrir o talento, medir a produtividade do seu colaborador né, dentro daquele talento, dentro daquele setor, e aí sim descobrir os pontos fracos para desenvolver. Então, hoje o recurso do líder não é somente aprender a lixar, aprender a filetar, aprender a costurar. O recurso do líder é aprender sobre pessoas. E aí, Carla, é, até assim, eu quero muito entrar no âmbito de alta performance, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. É aí que entra a questão de muitas pessoas novas, muitos jovens se tornarão líderes nos próximos anos, sem muitas das vezes ter pegado numa utopia para fazer um móvel. Isso é polêmico. Eu sei que isso é polêmico. Tem gente que tá ouvindo isso aqui e fala assim: esse menino é doido. Ele tá falando loucura. Só que daqui 5 anos a gente senta e a gente volta a falar sobre isso. Por quê? Porque não é mais sobre fazer um móvel de ponta a ponta. Saber de onde vem a madeira até o momento que ela é embalada. Não, é sobre quem são as pessoas que estão ligadas à cultura da empresa,
que estão prontas para trazer alta performance para essa indústria, e onde elas deveriam estar. E o que fazer para desenvolver essas pessoas. E fazer isso todos os dias. Exatamente. Se eu tivesse que resumir o que você acabou de falar, é justamente, não é mais sobre botar a mão na máquina ou sobre conhecimento técnico. É sobre conhecer as pessoas, colocá-las nos cargos que elas têm mais habilidade de desenvolverem melhor, e melhor tem a ver até com habilidades, comportamentais e também com paixão, se o colaborador faz algo olha que interessante, deixa eu só concluir que eu vou te falar uma coisa importante. E aí, né, já que eu coloquei ele no lugar certo, eu desenvolvê-lo para que ele torne o maior potencial. Passei por 2 situações recentes de profissionais me questionando que o colaborador quer mudar de setor. Eu não vou deixar de jeito nenhum gestor de RH, Davidson, me falando isso. Eu não vou deixar de jeito nenhum, eu não contratei ele para aquela área. Eu o contratei, tem 60 dias que ele está aqui, ele quer mudar. Para mim, ele me passou a perna. Ele veio para trabalhar aqui porque tinha uma vaga, agora ele está exigindo outra vaga. Aí eu questionei, está exigindo, né? Ou ele está te pedindo uma outra oportunidade? Você já conversou? Você já entendeu por que esse profissional quer mudar? Numa situação, a resposta foi: "Não, não conversei". "Então converse e me fala". E aí a resposta voltou: "Ele está inseguro e por estar inseguro, ele acha que na outra área ele vai se dar bem". E aí eu questionei: "Mas espera aí, tem 60 dias que ele está na sua empresa, ninguém deu feedback? Ninguém disse para essa pessoa que ela está indo bem no que ela está fazendo?". E aí a resposta que o líder me deu: "Mas se em 90 dias eu elogio o cara, ou ele pede aumento, ou ele acha que ele é muito bom e que ele pode fazer exigências". Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né. Não, Eu acho que eu com posso certe encerrar. com certeza não, não faz sentido. Isso é um pensamento pequeno. Porque olha o prejuízo que ele vai tomar de não ter a pessoa certa ali com ele. É melhor eu acho que não é isso que vai acontecer, eu acho que ele está equivocado, mas é melhor ele dar um aumento e pagar um pouco melhor para ter a pessoa certa, do que ele pagar o preço de ter uma pessoa incompetente. E eu não estou falando na incompetência proposital. Eu estou É de não falando de ter a não ter a pessoas com a competência competência certa naquela atividade. de talento para exercer aquela atividade. Uhum. Porque é isso que vai acontecer. Porque o colaborador barato, falando de salário, é aquele que está num local errado, que o talento verdadeiro dele não pode ser explorado, então ele também não tem coragem de pedir aumento, porque ele sabe que ele tem dívida, mas ele não sabe por quê. Ele só sabe que ele não consegue entregar o que deveria, a empresa cobra dele o tempo inteiro, a empresa já não tem mais paciência com ele, e aí fica naquele jogo. Ele não pede aumento, mas a empresa também fala: "Mas também não posso mandar embora porque tá aqui, porque ele chega cedo, porque vai embora, mais tarde se for preciso", mas não gera resultado. Mas é o líder tentando ter controle sobre as pessoas e entendendo que não é sobre ter controle sobre as pessoas, é sobre inspirar as pessoas para que as pessoas tenham paixão de fazer o certo. Exatamente. Né? E quando você tem um colaborador aí que ele quer mudar de setor, por que ele quer mudar de setor? Será que ele vislumbrou uma outra área que ele faz melhor, que quando ele estava lá fora ele não tinha percebido que ele faria melhor? Será que ele está com receio de estar onde ele está? Ou será que ele viu mesmo uma oportunidade de crescimento e por que não deixar essa pessoa crescer dentro da empresa? Se ela quer crescer, qual o problema dela ter 90 dias e crescer? E essa mentalidade de liderança de achar que o cara vai demorar 20 anos para crescer, como antigamente as pessoas demoravam 10, 15, 30 anos para se tornarem líderes, esse líder vai ter problema, porque as pessoas estão se tornando líderes ou elas estão crescendo cada vez mais rápido, demonstrando a sua competência. Não é só porque elas serão promovidas, é porque pessoas competentes serão promovidas cada vez mais rápido. E tem gente que está evoluindo, está indo lá. Eu brinco que está indo no Google, né? Está indo agora com a evolução do GPT, ou seja, ele descobre quais são os principais pontos que ele precisa desenvolver em suas habilidades, atitudes e talentos para crescer na indústria. E ele está desenvolvendo isso muito rápido. Então, ele está eliminando toda a teoria, ele está eliminando tudo que não tem
importância no seu conhecimento, vai direto ao ponto e está crescendo na indústria. E esses profissionais eles se tornarão cada vez mais disruptivos. Mas o líder do passado não está pronto para lidar com esse profissional. Porque ele não vai conseguir encarar a realidade nua e crua de que ele demorou 20 anos para se tornar líder e que esse cara jovem vai se tornar gerente industrial, vai se tornar gerente dele. E esse vai ser o maior desafio. Porque a indústria está começando a receber jovens de 22, 23, 25 anos liderando marmanjos de 25 anos. E não é porque liderando marmanjos de 50 anos. Sim. E não é porque o de 50 anos não tem competências para assumir, não tem as competências que ele deveria ter desenvolvido para assumir uma gestão industrial. E para assumir nesse tempo agora. Nesse tempo. Porque a competência para assumir em 2010, 2005, 2000, década de 90, eram algumas. Agora não. Te faço um desafio, nossa próxima live, vamos falar das competências que o profissional de futuro precisa desenvolver? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que trazer esse tema, porque a gente falando, parece que a gente está batendo. E nós não estamos Não batendo. estamos batendo, nós estamos Pelo contrário. estimulando. Exatamente, porque essas competências nós vimos na sala de aula líderes, os alunos, dizendo: eu preciso aprender a me comunicar melhor, eu preciso aprender a falar melhor, porque, como você disse, a questão do elogio. E se eu elogiar? É porque até então não era necessário elogiar. Então, como que as pessoas elogiam? Elas elogiam falando da pessoa. E elas pensam: se eu elogiar agora, quando eu chamar atenção, eu estarei sendo dois pesos, duas medidas? Estarei sendo injusto? Estarei sendo um bipolar aqui? Não. Mas quando você aprende. E aí eu posso dizer que eu aprendi na sua aula, dentro da formação. Nos bastidores ali a gente aprende muito. Até o Wallace está por trás das câmeras aqui. Eu falo que ele é o melhor encarregado de produção que nós formamos. Porque ele atuou gravando todas as aulas e ele participou das 2 turmas. E ele saiu muitas das vezes da turma, Carla, falando assim: que aula que o Helder deu hoje, que aula que a Carla deu hoje. Então ele prestava atenção. Enfim, aí entra o meu comunicador tá alto aqui, quase com TDAH fugindo do assunto. Mas enfim, uma coisa que você sempre trouxe, que é muito interessante. Eu não elogio a pessoa, eu elogio o comportamento. Porque uma coisa é eu chegar assim: nossa, parabéns, você tá indo muito bem, você é um excelente profissional, olha como você evoluiu. Claro, quando eu falo isso, o que você vai pensar? Poxa, o Davidson gosta muito de mim. Eu vou aproveitar essa oportunidade, vou pedir um aumento. Eu vou aproveitar isso agora e eu vou sair mais cedo e não vou falar nada. Não. Agora, quando eu digo assim: Carla, esse comportamento que você teve agora é sobre isso. Parabéns. Quero ver mais desse tipo de comportamento aqui. Não é um elogiar para trabalhar o ego da pessoa. É um feedback para dizer: olha, esse é o trilho. Eu quero mais disso. Estamos no caminho certo. Parabéns por isso, por ter percebido isso. Ok. Então, eu sei que quando agora eu precisar dar um feedback negativo, eu vou dar no mesmo nível. Olha, esse comportamento nós não aceitamos. Então, eu espero que não precisar mais voltar aqui e falar sobre esse comportamento com você. Exatamente, não é sobre elogiar a pessoa, elogiar o comportamento, não é sobre corrigir a pessoa, corrigir o comportamento. Então, eu estudei direitinho. Estudou direitinho. E não é sobre elogiar a pessoa comparando com o outro, porque eu falo que deixa eu te contar como você perde seu funcionário ou ele te pede aumento no mesmo dia. E os Você líderes não vai usar e esse os líderes falam assim: elogiar dá mau agouro, né? Se alguém não é mineiro e estiver ouvindo essa frase, né, mau agouro quer dizer que dá azar, né? E eles elogiam comparando. Eu falo: "Deixa eu te ensinar como que você elogia para o seu funcionário pedir aumento", Não, dá um né? exemplo do elogio comparando aí. É assim: "Nossa, Deilson, ainda bem que você pegou para fazer isso aqui, porque eu passei a semana inteira pedindo o Alisson para fazer e ele não pegou de jeito nenhum para fazer". Ué, mas espera aí, o Alisson ganha 2.500 e o Davidson ganha 2.000, então eu quero o salário do Alisson, porque ele não faz e eu faço, então eu quero o salário dele. A partir de hoje eu quero aumento de salário. E quando eu dou feedback negativo comparando também, que eu falo assim: nossa, Carla, você tem que melhorar nisso aí. O Alisson, quando faz, ele dá resultado. O dia que o Alisson tava na máquina que ele fez, então você tem que fazer também.
eu te desmotivo. A Exatamente, comparação. exatamente. E eu falo que é quando o líder ele foge da ética. O líder, quando ele foge da ética, ele dá o feedback, simplesmente, como é que eu vou dizer? Usando de recursos inapropriados, porque ao invés dele falar sobre você, ele tem que trazer para o outro, ele tem que comparar alguém, e não é sobre o outro, é sobre você. É sobre o seu comportamento, sobre as coisas que você está fazendo, não é sobre o outro. Exatamente. Carla, a gente vai ter que encerrar. Já? Sabe por quê? Porque o próximo nós vamos falar sobre essas competências e vamos deixar o povo com um gostinho de quero mais aqui. Maravilha. E eu ainda vou fazer uma sugestão, eu acho que a gente tem que ter um podcast nosso. De tempo em tempo a gente tem que vir aqui pra conversar, porque é muito bom isso. Vamos embora. E Vamos atualizar essa marcar. turma do que tá acontecendo dentro do mercado moveleiro, das coisas que estão acontecendo, de como nós estamos evoluindo. Eu gostaria até que você falasse, até como um último assunto nosso aqui pro pessoal que tá nos assistindo, sobre os nossos próximos passos, sobre aonde a gente está indo, o que, que a gente está enxergando. Você esteve agora na Conemove, né, na Paraíba, viu a realidade lá, enxergou a realidade em Mirassol, você esteve em Mirassol, você esteve em Niares, conversou com pessoas que são autoridades dentro do setor moveleiro, e eu acho que isso é importante, a gente ter esse momento aqui também para falar um pouco sobre essas novidades. Sim, vamos tirar um podcast só para a gente falar sobre essas novidades que a gente tem percebido no mercado moveleiro. Mas, para finalizar hoje, o que a gente tem trazido enquanto universidade é uma preocupação e um olhar muito grande sobre o que está dando certo no mercado. E já que o nosso assunto hoje é liderança, o que, que a gente tem percebido? Existem comportamentos padrões de pessoas de sucesso e comportamentos padrões de pessoas de insucesso. Nós formamos 109 alunos esse mês. Dos 109 que nós formamos, eu que estive ali dando aula, era absurdo quando eu perguntava assim: Fulano, como você está fazendo isso, isso e isso? E dependendo de como ele me respondia, e eu ia lá no gestor e falava assim: esse seu funcionário, ele é um excelente líder, correto? E ele me falava: sim. Ele é um dos melhores líderes que eu tenho na empresa. Então, existem comportamentos padrões. E aí, ao mesmo tempo, dependendo do que esse líder falava ali em aula conosco, eu procurava sondar, ou com o gestor ou com alguém, e descobria que era uma pessoa que ela estava dando trabalho, que estava tendo problemas dentro da produção da empresa, ou que o gestor não estava vendo a evolução dele, ou que não estava implementando o que estava aprendendo, ou que por algum motivo não conseguia sair do lugar com os recursos. E o que eu estou dizendo sobre isso? O que a gente tem trazido enquanto universidade é justamente estudos que vão amparar os empresários e também os líderes, que eles possam entender quem são os profissionais de mercado que darão certo a partir de linguagem verbal e comportamental. Porque quando você mapeia esses comportamentos e essa linguagem, você tem chances de detectar quem são os profissionais que têm mais chances de dar certo no mercado. Então, tem sido estudos que nós estamos fazendo, que a gente já vai começar a implementar dentro das nossas ferramentas e recursos que a gente está trazendo para a indústria moveleira, porque sim, existem formas de você identificar o profissional antes mesmo dele ingressar na sua indústria. E a gente precisa, nós como professores, estudiosos e interessados em desenvolver a indústria moveleira, é nosso papel e responsabilidade, já que a gente entende isso, levar esse conhecimento para a indústria. Perfeito. E por isso que a gente tem que voltar sempre aqui para falar cada vez mais sobre isso e mostrar para essas pessoas que querem gerar resultado que há oportunidade dentro da indústria moveleira e nós estamos aqui como porta-voz da indústria. E eu quero te fazer um convite. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo para que nós possamos continuar produzindo cada vez mais conteúdos como esse. E vamos voltar aqui mais vezes, vamos continuar voltando com convidados também para dizer a você, para mostrar para você tudo o que está acontecendo no mercado moveleiro. Aqui na Universidade Moveleira é aonde você vai saber tudo relacionado ao futuro da nossa indústria. Um grande abraço e até a próxima.